Então, para a propagação do impulso nervoso ou do potencial de ação, nós temos duas fases propriamente dita. Essas três que eu coloquei aqui, a parte polarizada, o que significa ser polarizada? Que tem dois polos, né? Nós vimos que a membrana, ela está na parte interna, ela está mais negativa quando comparada ao líquido extracelular. As células, para funcionar, ela precisa desse desequilíbrio químico, tá? Então, quando uma membrana ela está em repouso, a gente fala que ela é uma membrana polarizada, ou seja, ela está sem estímulo, dentro é mais negativo do que comparado ao líquido extracelular. Então, esse é o cenário que nós temos, tá? Mas, quando tem um estímulo, seja estímulo interno ou estímulo externo, vai ocorrer a despolarização primeiramente e depois a repolarização. O que é despolarização, né? Despolarização. Des significa retirar, você tira a polaridade. É quando vai inverter o potencial de membrana em repouso. Lembra que quando ela está sem estímulo, dentro é negativo e fora é positivo? Quando ocorre a estimulação, e o primeiro evento, a primeira fase é a despolarização, vai ter essa inversão de cargas, vai ter essa inversão de potencial. Se antes era negativo dentro, vai ficar positivo, ok? E essa despolarização ocorre porque o estímulo induziu aberturas de canal de sódio, que é o próximo que eu vou trabalhar com vocês. Já a repolarização, vem de restaurar. Então, é quando você restaura o potencial de membrana em repouso. Depois que teve a despolarização, vem a repolarização. O que é a repolarização? Restaurar o potencial de membrana em repouso, ou seja, deixar a membrana novamente negativa. E isso ocorre devido ao fechamento daquele canal de sódio e abertura de canal de potássio. Já vou explicar mais para frente. Então, por isso que a gente precisa ter, para propagar potencial de ação, potencial de membrana em repouso, que dentro, no líquido intracelular, é negativo quando comparado ao líquido extracelular, e a presença de canais iônicos, que aí a gente entende a importância desses dois componentes para a propagação do potencial de ação. Eu coloquei aqui, pessoal, tentei representar para vocês, deixa eu colocar o ponteiro. Então, nós temos, né, o corpo celular, os dendritos e o axônio. Aqui eu fiz, né, tentei colocar aqui um aumento representando o axônio de neurônio, porque é justamente nele onde nós temos a zona de gatilho, ou seja, onde inicia a propagação, onde inicia o potencial de ação e a sua propagação. Tá? Então, o que a gente está trabalhando é o axônio de um neurônio. Então, nós conseguimos ver aqui, ó, que dentro o líquido intracelular, ele está negativo quando comparado ao líquido extracelular. Como eu já disse nos áudios anteriores enviados no grupo, essa negatividade ela ocorre principalmente pela presença de proteínas no meio intracelular, tá? A gente sabe também que há diferenças de concentrações, né? A gente tem essa diferença de concentração de alguns íons, mas essa negatividade é exclusiva, principalmente, né? Atribui a essa presença de proteínas carregadas negativamente no líquido intracelular. Ok? Então, aqui nós temos um potencial de membrana em repouso. Ela está polarizada. Aqui dentro, negativo e fora, positivo. Aqui eu estou representando o líquido intracelular e fora, né, pessoal, da membrana plasmática e líquido extracelular. Então, isso daqui é um zoom que eu dei somente nessa partezinha aqui dessa membrana, desse axônio, desse neurônio, ok? Então, aqui nós temos uma célula nervosa polarizada. Tudo ok. Dentro negativo, fora positivo. Quando acontece um estímulo e ocorre a inversão das cargas, por isso que a gente chama de despolarização, eu quero que vocês percebam aqui, ó. Tá vendo? Eu inverti as cargas nesse primeiro espaço. Antes era o que? Deixa eu até voltar. Antes era negativo aqui dentro e fora positivo, tá? Agora ficou positivo dentro e fora
negativo. Eu quero que vocês entendam que acontece esse efeito de despolarização e repolarização é um efeito dominó. Ele vai acontecendo fase por fase. Despolarização, repolarização, despolarização, repolarização. E assim sucessivamente. É como se fosse um chicote, tá? Não é algo que acontece na membrana como um todo. Ele vai indo evento dominó até chegar no terminal axônico. Então, essa despolarização aqui, ó, eu já inverti as cargas, tá? Depois, nós temos a repolarização. Voltei ao estado normal. Dentro negativo, fora positivo. E assim por diante. Tá vendo que eu passei para a próxima etapa agora? Esse outro, a parte, né, que é sempre unidirecional, dos dendritos em direção ao terminal axônico. Então, ele vai nessa direção, em direção ao terminal axônico. Então, aqui nós temos a despolarização, inversão, correto? Depois, a repolarização, restaurou. Novamente, despolarização, inverti. Repolarização, restaurei. Despolarização, inverti. Repolarização, restaurei. Consegue entender? Isso ocorre até chegar no terminal axônico, tá? Essa sequência de despolarização e repolarização. Isso eu dei somente uma prévia, tá, pessoal? Agora a gente vai entender o porquê isso acontece, dependendo, né, da abertura dos canais. Vamos iniciar novamente com uma membrana, mesmo exemplo, tá? Uma membrana aqui, uma célula nervosa polarizada, dentro negativo, fora positivo. Quero que vocês prestem atenção nesse gráfico que eu coloquei aqui, que a gente vai acompanhar o desempenho dele e como altera aqui essa milivoltagem, tá? Então, nós temos uma célula polarizada, ou seja, potencial de membrana em repouso. Aqui eu fiz novamente, tentando representar a mesma situação, tá? Membrana de axônio de um neurônio. A única diferença aqui é que agora eu estou trabalhando com os canais, para a gente entender o porquê tem essa inversão, tá? Então, aqui nós temos negativo dentro, positivo fora, tudo ok, menos 70 milivolts, ela tá linda, maravilhosa, em repouso. Só que aconteceu o estímulo. Esse estímulo, ele vai induzir abertura de canal de sódio. Lembra que eu falei para vocês que sódio é mais concentrado fora do que dentro? E qual é a tendência desse sódio? Do mais para o menos, o sódio ele tende a entrar. E quando o sódio ele entra, lembra que é um canal iônico, ele está carregando um elemento químico que possui carga. Então, ele está retirando, né, no caso de fora e trazendo para dentro o sódio, mas também a sua carga positiva. E aí vocês conseguem ver que ele vai deixando de ficar tão negativo. Então, de menos 70 foi para menos 55, a gente chama de limiar, tá? E vai entrando sódio, entrando sódio, entrando sódio, até essa membrana ficar positiva. Isso que a gente chama de despolarização. Percebe? Eu já inverti a carga. Com tanto sódio entrando e carregando carga positiva, eu estou deixando o meio extracelular negativo e como eu estou carregando sódio com carga positiva para dentro, eu estou deixando o meio interno positivo. Consegue entender? Ó, por conta desse estímulo que induziu a abertura de canal de sódio, sódio entrou, a gente inverteu essa carga aqui. Por isso que a gente chama de despolarização. Quando ele chega no mais 30 milivolts, quando ele chegou aqui no seu ápice, tá? Mais 30 milivolts, ou seja, ficou positivo, é o sinal necessário para que esse canal de sódio que antes abriu, ele se feche, ok? A partir do momento que esse canal de sódio fecha, outro canal abre, que é o canal de potássio. Qual que é a tendência do potássio? O potássio é mais concentrado dentro do que fora, né? Pela difusão, né? Qual que é a tendência do mais para o menos? O potássio tende a sair. E com ele carrega a carga positiva. Até, ó, tá vendo, ó? Está voltando a ficar negativo novamente. Ó o tanto de potássio. Consegue entender? Estou retirando carga positiva do meio interno. Estou levando carga positiva para o meio externo, tá? Com isso, eu tenho a fase de repolarização. Eu voltei
a menos 70. E com isso eu restaurei o potencial de membrana em repouso. Por isso que essa fase a gente chama de repolarização, tá? Aí vocês podem perguntar, mas prof, o que acontece, né? A gente para ter aquele desequilíbrio, para ter mais potássio dentro e sódio fora. A gente nunca pode esquecer que sempre nas nossas células a gente tem a bomba de sódio, potássio, ATPase, que justamente ela mantém esse desequilíbrio químico, tá? Então aqui eu vou representar a bomba de sódio, potássio, ATPase, que garante que fora vai ter mais concentração de sódio do que dentro e dentro vai ter mais concentração de potássio do que fora, tá? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu entender como é a propagação do potencial de ação. Ele sempre vai iniciar após um estímulo que ocorre a inversão das cargas. Essas cargas, então, ela estava negativa, ela fica positiva e logo em seguida retorna para a sua polaridade em repouso normal, tá? Que a gente chama de repolarização. Coloquei uns textinhos aqui também para ajudar. Meio intracelular negativo, meio extracelular positivo. Sem estímulo nenhum, tá de boa, tá em repouso, tranquilona. Teve um estímulo, o que vai acontecer? O estímulo vai desencadear a abertura de canal de sódio, como eu mostrei anteriormente. Sódio, ele tende a entrar, com isso, carrega carga positiva. E aí eu tive a inversão, tá? Vai entrar tanta carga positiva até que essa membrana que antes estava menos 70, ela fique positiva 30, né? Mais 30 milivolts. Logo depois, quando chega a esse mais 30 milivolts, o canal de sódio que antes abriu, ele vai fechar e o canal de potássio, ele abre. O potássio, então, tende a sair carregando carga positiva, né, restaurando a polaridade interna, menos 70 milivolts. E assim, sucessivamente. Conseguem compreender? Despolarização, polarização. Olha a inversão das cargas, tá? Sempre mexendo com essa alteração do potencial de membrana em repouso e também com abertura e fechamento de canais. Então, com isso, pessoal, espero que vocês, né, tenham conseguido compreender como ocorre a propagação de um potencial de ação.